Pessoal, vamos então aqui à última parte do nosso capítulo 4, configurando as interfaces do switch. E nessa parte aqui a gente vai falar mais um pouco sobre os modos de violação do Port Security. A primeira coisa que você deve se perguntar, e a gente já viu aqui na prática, é como é que você faz para configurar essas violações, né? E a gente viu que isso acontece através desse comando switchport port security violation. E aí você escolhe um dos três modos para poder operar: o modo protect, o modo restrict e o modo shutdown. Geralmente os alunos não têm problema para poder lembrar que o modo shutdown é o mais rigoroso de todos, tá? Mas alguns confundem o modo protect com o modo restrict para saber qual deles é o menos rigoroso. E aí eu recomendo que você lembre da palavra pare, onde o P vem antes do R, tá? Então você tem lá o protect, o restrict, pare, certo? E depois o shutdown. Quais são as diferenças na tomada de ações entre os modos de violação? E aí tem aqui essa tabela que mostra exatamente os três tipos de ações que o modo de violação pode tomar. E aí colocando aqui do menos restritivo para o mais restritivo, que é o default, o shutdown. Repare que o modo protect, ele simplesmente descarta o tráfego ofensivo, tá? Então se tem um tráfego ofensivo chegando na interface, tá, que violou aquele port security que você configurou lá, ele simplesmente vai descartar os frames que estiverem chegando por essa interface, mas ele não vai desabilitar essa interface e ele não vai enviar mensagens de log através do protocolo SNMP para lugar nenhum. Então ele não vai avisar nenhum administrador da rede que existe uma violação acontecendo. Esse tipo de modo ele é pouco indicado justamente pela dificuldade que você tem em localizar que uma violação está acontecendo. Porque afinal de contas, se a porta não cai e ao mesmo tempo não existe nenhum alerta enviado para lugar nenhum, é muito complicado de você conseguir detectar que houve uma violação, tá? Então geralmente é um modo que não se recomenda que se utilize. Inclusive, se depois que houver a violação, você colocar o computador com o endereço MAC certo, por exemplo, ou se no caso você tiver restringido pelo número de MACs e o número de MACs que estão passando pela interface diminuir, o que acontece é que aquele tráfego volta a fluir normalmente, tá? Mas, como eu disse, normalmente é um modo que não se aconselha a usar. Você tem ali o modo restrict, que faz um balanço entre o modo protect e o modo shutdown. Qual é a diferença? A diferença é que ele faz o que o protect faz, que é descarte do tráfego, mas ele também envia mensagens de log para o servidor através do protocolo SNMP. Então ele envia alertas para avisar que tem alguma coisa acontecendo, embora ele não desabilite a interface. De novo, se você retirar aquele computador que tentou entrar de forma intrusiva no meio da rede e você colocar o computador original com o MAC original que você tinha configurado, ele vai conseguir continuar funcionando normalmente porque a interface não foi desabilitada, ela não foi colocada em AirDisable. E o modo shutdown, que a gente já viu aqui em funcionamento, ele toma as três ações. Ele descarta o tráfego ofensivo, ele envia mensagens de log através do protocolo SNMP e ele coloca a interface em shutdown para que ela fique no status AirDisable. Isso, inclusive, facilita mais para que o administrador de rede consiga detectar que houve um problema. Os comandos para poder a gente visualizar o que está acontecendo nas interfaces também a gente já viu aqui na prática. É o comando show interface status, onde você vê de uma forma geral todas as interfaces, e o comando show port security, e aí você pode ou aplicar o comando assim mesmo e ver todas as portas, ou o que eu aconselho mais, você dá um show port security e designar lá a interface específica que você está procurando, como a gente viu na aula prática. Como é que eu tiro a interface no modo Disable? Isso a gente também já viu. A gente faz isso através do comando Shutdown e do comando No Shutdown. Então, se a interface está no modo Disable, a gente tem que ir até lá, derrubar a interface manualmente e subir novamente a interface para que ela volte a operar caso tenha ocorrido uma violação no modo Shutdown, tá? A questão é que existe uma maneira mais automatizada de se fazer isso, tá? E essa maneira é através desses comandos aqui. O AirDisable Recovery Cause Pseudo Violation. O que esses comandos fazem? Ele faz com que a interface que foi derrubada por uma violação, ela caia, mas que o switch possa tentar se recuperar dessa violação que aconteceu após um determinado tempo em segundos, tá? Então o conjunto dos dois comandos faz com que são aplicados no modo de configuração global,
faz com que uma porta que entrou no modo AirDisable, depois de alguns segundos, é como se o switch fosse até lá, desse novamente um comando shutdown, um comando no shutdown para tentar reabilitar aquela porta. Embora esse par de comandos exista nos equipamentos do mundo real, eles não existem no simulador do Cisco Packet Tracer. Então, infelizmente, eu não tenho como mostrar uma prática de como esse par de comandos poderia funcionar para automatizar esse processo de levantar uma interface no modo AirDisable. Então, quando isso acontecer, vocês realmente vão ter que fazer isso manualmente com o shutdown e o no shutdown. A outra coisa interessante de você observar, pessoal, é que quando você dá um comando Show Port Security Interface, e no caso você pode designar a interface que você quiser, nesse caso aqui, Show Port Security Interface Fast 0/5, e como a gente viu lá na prática, ele mostra no status da interface o status Security Down. Isso significa que a interface foi derrubada, tá? Nesse caso aqui, a gente está operando com o modo de violação Shutdown. E ele habilita lá um counter 1, e esse counter 1 quer dizer que houve uma violação da regra de segurança, tá? E aí perceba que à medida que o Mac intrusor, no caso aqui o Mac A, né, uma máquina que está violando a regra que a gente colocou, tenta enviar mais frames, a cada nova mensagem que ela tenta enviar pela interface, os syslogs registram uma nova mensagem que foi enviada lá através do protocolo SNMP para poder esse alerta avisar o administrador de rede que existe um problema acontecendo. E lá no campo Last MAC, ele coloca lá qual foi o endereço MAC da máquina que violou a condição de segurança que você colocou, tá? É por isso que o modo shutdown é o modo default, é o modo padrão de operação, porque ele é o mais fácil para o engenheiro de rede administrar e ele é também o modo mais seguro por ser o modo mais restritivo. No modo Protect, o que vai acontecer é que a interface não vai entrar em status Security Down, porque ela não vai ser derrubada, e o counter ele sequer vai ser contabilizado, tá? Então, nem syslogs serão gerados, nada disso irá acontecer. Então, é um processo que fica quase que transparente para o administrador de rede, tá? Que aquela violação está acontecendo. É por isso que geralmente a gente não recomenda que se use o modo Protect de forma alguma. Então, em geral, o que é recomendado tecnicamente a fazer é você escolher entre o modo Shutdown e o modo Restrict. No modo Restrict, perceba que a porta não foi derrubada. O Secure Up indica que a porta ainda continua ativa. Porém, a cada nova tentativa de comunicação do invasor, nesse caso aqui a máquina invasora ela tem um MAC B, o counter vai continuar sendo contabilizado, tá? E as mensagens syslog elas continuam sendo geradas para o servidor SNMP para poder alertar o administrador de rede. Também o endereço MAC da máquina intrusora fica lá registrado, tá? Então perceba que a grande diferença é que a interface permanece no status connect, ela não é derrubada e apenas o tráfego de entrada e saída daquela interface fica sendo descartado. Pessoal, vamos então aqui acompanhar como é que tudo isso pode acontecer, certo? Vamos configurar aqui no modo Protect, em primeiro lugar, essa interface Fast 0/2 que está conectada no server 1 ali. Então vou entrar aqui no modo de configuração, deixa eu ver logo aqui quais são as configurações que estão aplicadas nessa interface Fast 0/2. Perceba que não tem nenhuma configuração de Port Security nela. Então vamos lá. Vou entrar nela, Fast 0/2, e vou colocar lá o que a gente precisa fazer. Primeiro, designar que ela é uma porta de acesso, Switch Port Mode Access. Vou habilitar o Port Security nela, Switch Port Security. E aqui a gente vai colocar agora que o modo de violação vai ser o Protect, tá? Switch Port Security, Violation, e aqui eu vou colocar o Protect, certo? Então, nós alteramos o modo do Shutdown, que é o padrão, para o modo Protect. E vamos colocar aqui agora o Switch Port Security, MAC Address, e aí a gente pode colocar aqui o stick ou a gente pode designar o endereço, tá? Vamos colocar o endereço já que ele já está designado ali, né? 0007.ec99.E753. Pronto, fechamos aqui a configuração da gente. Se eu der aqui um show Port Security na interface Fast 0/2, a gente vai ver aqui que ela está com o Port Security ativado, Security Apt no modo Protect, tá? E aí tem um total de um endereço MAC, tá? Válido nela,
num total de um endereço MAC, esse é o máximo, né, como a gente falou, né? Quando você não aplica o comando switch port security maximum, ele vai designar que é um único endereço total de endereços permitido, tá? Então, ele só tem um endereço a aprender ali. Vou entrar aqui no nosso servidor e vou dar um comando ali para qualquer outro endereço, tá? Vou dar para um 92.168.0.1, que é o endereço do server 0, tá? Só para ele poder estabelecer uma comunicação. E aí, feito isso, a gente agora vai aqui repetir o comando. E aí perceba, ó, que ele aprendeu aquele endereço e, ok, tá tudo funcionando normalmente, tá? O Security App continua, o modo Protect continua, não aconteceu nenhuma violação. O que a gente vai fazer agora é forçar uma violação. Como é que eu faço isso? Eu vou mudar aqui o endereço MAC do meu servidor, tá? Eu poderia fazer isso tirando uma máquina, tirando o meu server 1 e colocando uma outra máquina com outro endereço MAC diferente para poder mostrar, digamos assim, como é que seria um ataque de uma outra máquina, né, completamente diferente daquela na minha rede. Mas como aqui no simulador eu posso simplesmente ter a possibilidade de trocar o endereço MAC aqui, então eu vou fazer isso. Eu mudei do final 5.3 para o final 5.4. E aí vamos ver aqui se a gente consegue agora fazer o ping que a gente estava tentando. E aí perceba, ó, que ele não consegue fazer essa comunicação mais, porque houve uma violação. O modo Protect ele restringe esse tráfego, ele descarta o tráfego, já que esse endereço MAC não foi configurado no Port Security. Vamos ver agora aqui que a porta continua no modo Security App e perceba que ele não contabilizou em lugar nenhum aqui, ó. O Security Violation Count continua em 0. Então eu não sei o que foi que aconteceu. Ó. Perceba que no Last Source Address ele até acusou que agora tem um endereço MAC diferente aqui, ó, não é mais o E753 como deveria ser, é o E754, mas assim, para efeitos práticos é muito difícil olhando aqui que nenhum link caiu, nada aconteceu, nenhum alerta foi enviado, né? Então assim, é muito complicado você administrar uma rede com esse tipo de segurança acontecendo, tá? Então o que a gente vai fazer agora é mudar aqui novamente. Deixa eu fechar aqui. Opa, vou aqui no config, vou aqui de novo mudar aqui para o modo normal, tá? Inclusive se eu mudar aqui para o modo normal, se eu mudar aqui para o meu endereço MAC normal, for aqui no desktop, a gente deve conseguir pingar novamente, porque não precisou dar shutdown e no shutdown para a interface descer e subir de novo, já que ela não chegou a entrar em modo Air Disable, tá? E perceba que, pronto, voltou o endereço normal, voltou tudo a funcionar normalmente, tá? O que a gente vai fazer agora é mudar aqui desse modo Protect para o modo Restrict para poder ver a diferença. Então eu vou entrar lá no modo de configuração dessa interface e eu não vou aplicar todos os comandos de novo, vou só sobrescrever o Port Security Violation, que é o nosso passo 4, tá? Então eu vou lá, ó, Switch Port Security Violation, e no lugar do Protect eu vou botar o Restrict, tá? Se eu der aqui um Show Run na interface, ó, perceba que ele sobrescreveu o Protect com o Restrict, tá? E as outras configurações continuam válidas. E agora vamos ver o que acontece quando a gente abre aqui o nosso servidor e a gente tenta pingar. Ó, vamos ver, ele deve estar pingando normalmente. Ok, tudo funcionando até aqui. Vamos agora aqui na configuração da interface Flash. Vamos de novo mudar aqui para o 5.4 e ver o que acontece. Ó, vamos tentar pingar lá. Repara que ele não conseguiu pingar, o tráfego está sendo descartado. E vamos ver aqui a diferença agora quando a gente dá um Show Port Security Interface Flash 0/2. E aí perceba, ó, que agora a gente passou a ter um Security Violation Count, ou seja, um contador de violação de segurança, tá? Então, embora a interface aqui esteja Security App, porque ela agora está operando no modo Restrict, perceba que ela passa a contabilizar as violações que aconteceram, tá? E também faz o registro do MAC que fez a violação, tá? Como a gente não tem um servidor SNMP aqui para receber esses alarmes, então a gente não vai ver esses alarmes saindo do switch para o servidor. Mas perceba que esses alarmes existem, apenas a porta não entrou no modo de shutdown.
Então, como ela não entrou no Air Disable, nesse modo shutdown em Air Disable, então isso significa que se eu voltar para cá e poder configurar de novo o endereço MAC certo, o que vai acontecer é que eu vou conseguir pingar novamente, tá? Então não foi preciso intervenção nenhuma para poder derrubar e levantar essa interface novamente. No entanto, se eu chegar aqui e for ver, reparem que lá ficou um Security Violation Count. Por que está em 5, Rafael? Porque a gente tentou fazer novas conexões enquanto a violação acontecia e a cada nova mensagem que foi sendo gerada, um novo contador foi sendo adicionado. Tá? Quantas violações foram adicionadas, mais o contador vai sendo incrementado. Se eu tentar fazer novas violações, ele vai subir de 5 para mais contagens. Tá? Então é assim que isso funciona na prática e é assim que você reconhece de uma forma clara a diferença entre os modos Protect, que é o menos seguro de todos, o que eu não recomendo, o modo Restrict, que é um modo intermediário entre o Protect e o modo Shutdown, e o modo Shutdown, que é um modo padrão, o modo que já vem configurado e geralmente é o modo que se recomenda utilizar na questão de modo de violação na segurança do Port Security nos switches, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, um grande abraço e até agora o próximo capítulo.